Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 6ª lição, ou seja, já chegando no meio desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. E hoje nós vamos compreender um pouquinho mais sobre o sacrifício, que muita gente não entende por que um cordeiro era sacrificado, e aí não entenderam nem quando Jesus veio, e aí ele se tornou o cordeiro e se fez sacrifício. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Teremos aqui a participação do Ricardo. Fala um alô aí, Ricardo. Do Alexandre e também do Marcos André. Então o quarteto aqui está completo para estudarmos junto com você mais um símbolo aí que o pessoal não entende. Beleza, pessoal? Não se esqueça, se você está curtindo, gostando de estudar a Bíblia com a gente, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Cada semana, graças a Deus, aparecem os inscritos novos. E também deixe o seu comentário, que é muito importante você comentar, se engajar com o conteúdo. Isso faz com que os nossos conteúdos aqui na plataforma ganhem alguma dimensão, seja aí propagado de uma maneira mais eficiente pelo algoritmo. Beleza, pessoal? Então, comente, isso é importante. Mas chega de introdução e vamos para a lição. Chama a vinheta. Legal, pessoal. Então, antes aqui de nós chamarmos o Ricardo para iniciar aqui a lição de sábado, vamos agradecer a todos vocês que têm comentado aqui, a Edna Patrícia, João Cavaco, que sempre comenta conosco, Valer Monjão, lá da Central de Lisboa, em Portugal, Malu Escapim, Maria Feitosa, Célia Souza, Adriana Kuhn, Engraças Casimiro Canducha também sempre comentando, Vera Simões, Crispim Elcio, Nils Amaral, Pedro Virgínio, Leda Maria Rigoni, Herô Prado, Josefa Ascenso, o Pedro, José de Jesus, Natalice Santos Araújo, Neide Dias, Sander Charles ou Harles, Esmeralda Viana, Kailane Silva, Joivaldo Santos, Hilda Pinheiro, o Ian também, filho dela que sempre está conosco, Beth Souza, Leila Glorimar, também a Maria Feitosa, Maria Aparecida Moretti, Valdenice Mártires Cerqueira, Genésio Mioto, Sandra Bitari e também Regine Alves. E você que vai deixar o seu comentário também sobre os temas aqui que nós estamos trazendo para você. Beleza? Mas antes de chamar o Ricardo ainda, gostaria de chamar o Espírito Santo para que ele continue aqui guiando, dirigindo esse material e propagando aqui a palavra de Deus nesse momento tão especial que estamos vivendo na humanidade, né, pessoal? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez lhe agradecemos porque temos a oportunidade, Senhor, de gozar da nossa liberdade, gozar dessa plataforma e publicarmos nela, ó Pai, aqui essa discussão, essa aula, esse bate-papo sobre a Tua Palavra, Senhor. Continue conduzindo aqui, ó Pai, os estudos, continue conduzindo as nossas vidas, ó Pai, as nossas batalhas também, fora aqui desse momento, mas que o Senhor seja sempre o nosso companheiro, uma presença constante em nossa vida e em cada ouvinte aqui que está participando conosco. Continue usando-nos, em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Então, quem começa é o Ricardo. Vai lá, Ricardo, é com você. Então, vamos lá. Abrir a lição aqui, compreendendo o sacrifício, lição número 6. Aí nós temos lá, gente, no Apocalipse 5:9, o nosso verso áureo central para memorizar. Diz o seguinte: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo ou nação. Isso é o verso áureo. Deixa eu ver se tem uma versão diferente aqui, para a gente comparar. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, pois foste matado, com o teu sangue redimiste ou compraste ou resgataste para Deus homens
de toda tribo, língua, povo e nação. Bom, gente, aqui nós temos uma série de simbolismos aqui, né? Nós temos a questão do simbolismo do livro selado. Esse selo trabalha toda uma alegoria do Mashiach como fazendo parte, como sendo o primogênito dessa família, por isso que ele poderia abrir esse selo. Tem toda uma simbologia com o sacrifício, a história lá que está na Torá de Abraão e de Isaac, também a ordem, né, a tzvá do Eterno para que Abraão matasse o seu primogênito, mas foi dado, mas o Eterno é que proveu esse sacrifício, por isso a questão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem toda essa alegoria também do sacrifício de Isaac aqui nesse verso. Não tem muita dificuldade para quem for coordenar isso aqui com relação a esse verso aqui para memorizar. Agora a questão aqui que eu pego do título, que é uma coisa que não vai estar na lição, que é uma coisa que a gente já fala aqui há bastante tempo também, mas que o pessoal novo, ou o pessoal que já esqueceu, a expressão, gente, que para sacrifício, a expressão hebraica para sacrifício e oferta é korban. Essa expressão hebraica, ela deriva de uma raiz que seria karav, que significa aproximar-se. Então, toda esta construção alegórica, ela também está ali dentro do hebraico num sentido de como se aproximar com o Eterno. Ah, mas ele se aproximava com o bichinho mesmo? Não, aquilo era uma alegoria do Mashiach, uma alegoria do Messias. O Messias que viria. Então, essa construção linguística, alegórica, ela nos serve como um instrumento para nós possamos entender de como nós devemos nos aproximar do Eterno. E nós vamos tentar passar isso para vocês um pouco. Olha, bom, gente, para a gente entender o que está por vir, o que eu vou continuar lendo, eu vou ter que fazer algumas distinções para vocês entenderem, porque korban, eu já disse que é sacrifício, né, o singular, korban, e o plural é korbanot, e aqui no caso é os, diferente de as mitvot, porque mitvot é uma palavra feminina, o korbanot é masculino, por isso que eu disse os. E o korbanot é o plural. Então, existem tipos diferentes de korbanot. E quando a gente for chegar lá em Adão e Abel, acredito que vai ser muito útil para a gente entender isso. Bom, teria o korban olá, que era uma oferenda de carne que era completamente queimada. Tinha um fator interessante aqui, né? Uma separação de não propriamente de classe, mas de condição social. Quem poderia dar um cordeiro, oferecia o cordeiro. Quem poderia dava um animalzinho menor, dava uma pombinha para essa oferenda que era completamente queimada. E o korban minhá, que era uma oferenda de farinha, que era um pouco diferente. O korban shalamim, que seria ali uma oferenda de paz, de retribuição, de você estar feliz. A diferença do korban olá por korban minhá é que ela era uma oferenda de gratidão que era comida pelo aquele que estava oferecendo, junto com o Kohen, com o sacerdote, e junto com familiares. Então, tinha um aproximar-se do Eterno com alegria, em comunidade, retribuindo algo que foi feito. E agora os dois pontos principais aqui, que é o Korban Hatat, que é a oferenda pelo pecado, e o Korban Ashram,
que seria oferta por transgressão. Vocês não precisam propriamente gravar isso, mas nós vamos precisar usar isso quando nós chegarmos mais à frente da lição, quando nós formos falar da diferença do Corban de Caim e Abel. Mas vamos continuar agora na ponta da linha, ponto por ponto. Quando Jesus foi em sua direção, no caso da direção de João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela alegoria de que o Machia, de que o Messias, ele pagaria o preço do pecado por nós. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claramente para nós, né? Porque obviamente que tem gente que não interpreta dessa maneira esse texto. Mas no meio cristão se interpreta assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma clara alusão a Jesus, a Yeshua, como sendo o Messias, como sendo o ungido de Deus, como sendo Machia. Uma referência inconfundível das ideias do sacrifício que apontavam para a morte substitutiva de Cristo em favor da humanidade. Na Bíblia não podemos fugir do tema do sacrifício do animal, porque obviamente existe uma alegoria que ela serve para nos explicar verdades maiores. Ela corre como um fio escarlate pelas páginas sagradas e desempenha um papel central na grande cena do Apocalipse. É para entender a Bíblia como um todo e o Apocalipse também, em que João é levado até a sala do trono de Deus. O fato de Jesus ser apresentado nessa cena crucial como o Cordeiro, que parecia que tinha sido morto, é uma chave essencial para compreender todo o epílogo profético, como nós já explicamos. Nessa semana estudaremos temas ligados ao Corban, aos sacrifícios do Antigo Testamento, aos Corbanot, que nós encontramos no Antigo Testamento, que aumentam a nossa compreensão sobre o Cordeiro, sobre o Hatat, o Cordeiro que foi morto, o protagonista do Apocalipse 4 e 5. Os seres celestiais reconhecem que ele é digno quando ninguém mais é, e sua dignidade revela que Deus fez por meio do Corban, do sacrifício. A dignidade de Cristo, ela é simbolizada pelo Hesed. Eu prefiro Hesed a Havak quando falar de amor infinito, porque Hesed é o que se aplica melhor àquele amor ágape que nós encontramos lá no Novo Testamento, lá, que fez o sacrifício supremo, um ato que levará os seres humanos e as criaturas inteligentes do universo a ser maravilhadas por toda a eternidade. Bom, aí nós entramos no domingo, sacrifícios inúteis, o autor da lição, e aqui é para a gente entender essa questão aqui do Isaías. O Lúcio pode já ir preparando o Salmo 51, 17 para mim, para depois ali na tela também. Isaías 1 e 2. Deixa eu abrir aqui também para a gente dar uma olhada. Livros, Isaías 1, no versículo 2. Beleza, vamos lá. Nós temos lá: ouvi o céu e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Até o 15, gente, nós não vamos ler tudo não, eu vou dar uma resumida. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me atende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente do maligno. Então aqui é sendo feita uma comparação de Israel a um animal que não conhece o seu dono, no caso o Eterno. Isaías 56. Vamos lá, Isaías 56. Encontrando aqui Isaías 56, no versículo 6.
Isaías 56, versículo 6, diz o seguinte: E os filhos dos estrangeiros que se chegaram ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardam o sábado não o profanam, e os que abençoarei em meu concerto. Aqui também nós vemos uma passagem aonde essa bênção do eterno a Israel, ela é estendida aos estrangeiros. O Lúcio separou o salmo para a gente, Lúcio? O Salmos 51, 17. Beleza. O sacrifício aceitável a Deus e o espírito é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e constrito não desprezarás, ó Deus. Bom, essas três passagens, na primeira passagem nós temos uma clara advertência a Yashar El, Yashar é reto, El é Deus, então aquele que é visto como reto aos olhos de Deus, só é visto como reto aos olhos de Deus aquele que, segundo a Torá, tem Sedacar, ato de justiça e ato de caridade imputada, assim como Abraão o teve, ato de justiça e de caridade imputada. O mesmo Abraão que passa por toda uma experiência simbólica do sacrifício do Messias. Esse mesmo Abraão. Então, Yacharel, reto aos olhos de Deus, é todo aquele que aceita o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo que o João Batista falou. Ocorre que existe historicamente, posicionadamente, dentro de um cronotopo específico, existe um povo. E existe uma linhagem que vem de uma semente no sentido literal, genético. Que semente de Abraão, semente de Isaac, semente de Jacó, que é o Israel, aquilo que convencionou-se se utilizar aquele neologismo do Israel literal. É o judeu sanguíneo, que tem o DNA, vamos dizer assim, que até isso é bem diluído, se a gente fosse pensar mesmo, mas tudo bem, é aquele judeu que vem de uma linhagem pai e mãe judia, ou melhor, mãe judia, e é o Israel, é aquele território, são aquelas pessoas que se identificam dentro dessa nação, que são aceitos por esse grupo. Ocorre que existe toda uma questão da bênção abrâmica estendida a todas as nações, todos os povos na terra. Ou seja, o sacrifício, e essas três passagens que o autor colocou, é justamente para ressaltar este ponto. Essa é a intenção do autor ao destacar essas três passagens, do autor da lição. Seguindo, essa trajetória, situação, não foi a primeira em que Deus rejeitou sacrifícios. Alguma semelhança acontece no início da história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Bom, aqui, gente, nós vemos o autor da lição querendo fazer uma associação talvez, Alexandre, o Alexandre quer falar alguma coisa? Ele levantou a mão? Pode falar, Alexandre. É só um pontinho, Ricardo, que eu acredito que é a chave para o conjunto dos três textos se articularem, né? Sim. Que é a passagem lá de Isaías 1, 2 a 15, porque tem um texto em específico ali no verso 11 e no verso 12 que eu acredito que são a chave para todo o raciocínio, né? Que o verso 11 diz assim: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais. Não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Então, é um momento em que Deus está rejeitando o povo. E aí, no verso seguinte, ele está aceitando o gentil. Rejeita o povo, aceita o gentil. E aí o texto de Salmos tem o fechamento, né?
Eu acredito que a linha de raciocínio que a gente perdeu na leitura desse texto de Isaías, no versículo 11 tem ali a centralidade. Tá, mas tem mais coisa. Nós vamos chegar lá. Quando a gente for trabalhar isso aqui, principalmente a questão do Caim e Abel, nós vamos entender melhor. E daí nós vamos entender melhor o porquê que Deus rejeitou esse sacrifício do povo e aceitou o gentio. Vamos lá. Você já vão entender. E está associado com as diferenças do Corban. Vamos lá. Primeiro aqui. O autor da lição rejeitou o sacrifício. Algo semelhante aconteceu no início, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Esse episódio nos dá mais uma oportunidade de comparar os sacrifícios aceitáveis com os sacrifícios inaceitáveis. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui, que vai ser o chave para a gente entender toda essa questão de Isaías aqui e essa questão do sacrifício rejeitado. Por que vocês acham que houve uma rejeição do sacrifício de Caim? Caim trouxe o Corban Minhá. E nós vimos que na Torá, Corban Minhá é um Corban aceitável. A primeira interpretação que se costuma fazer é de que o Caim, ele trouxe, como ele era agricultor, como ele era do lavrar a terra, ele trouxe o melhor das suas obras. É isso que se costuma muito falar, né? Que ele trouxe o melhor de si. Essa é a primeira interpretação, a interpretação mais simples que se faz, sem analisar a natureza de todo o Corbanote, que é o que nós vamos tentar fazer agora. E depois nós vamos tentar entender aqueles versos. O Caim, ele fez Corban Minhá, inclusive a primeira vez que aparece essa expressão Minhá. E o Abel, será que ele fez Corban Olá? A interpretação que eu entendo como mais aceitável é quando nós entendemos a diferença dos corbanotes. E eu vou recapitular novamente com vocês, para vocês me acompanharem. Corban Olá é oferenda totalmente queimada. Corban Minhá, oferenda de farinha. O Shalamim é aquela que a própria pessoa dá em ação de graças, é uma oferenda de paz, e ela pode ser com aqueles mesmos elementos que o Caim trouxe. Agora, o Corban Hatat, oferenda pelo pecado, e o Hasham pela transgressão. Então, a interpretação que eu acho a mais correta é o seguinte, a diferença é o seguinte. O Caim, não só Caim, né? O homem, depois do pecado, e talvez por isso a construção da narrativa, porque está logo ali depois do pecado, gente, vem esse primeiro homicídio. Então, num contexto, o que se espera depois do pecado da humanidade? Que tipo de aproximação que se espera depois do pecado? Uma aproximação de Corban Shelamim? De ação de graças? A interpretação que eu entendo é que Caim, ele veio com um Corban, ele se aproximou do Messias com um sacrifício de ação de graças. Só que não era o momento. E Abel se aproximou com Corban Hatat, ou um Corban Hasham. Uma aproximação em razão do pecado. Ele já estaria reconhecendo o seu pecado. A partir desta interpretação, nós podemos olhar para trás e olhar para a pergunta do autor da lição e perceber. Então, qual seria aquilo que o autor da lição chamou aqui de sacrifício, como que é? Sacrifícios inúteis, foi isso? Acho que foi, né? Isso, sacrifícios inúteis. O sacrifício inútil é aquele sacrifício que não atenta para a experiência salvífica pela qual o indivíduo, a coletividade está passando. E qual é a aproximação correta e adequada junto ao Altíssimo.
Então nós vemos por que o sacrifício de Israel foi rejeitado lá em Isaías 1, 2 a 5, e depois por que foi aceito o gentílico. É porque o formalismo estava errado? Era porque eles estavam se aproximando do eterno de uma maneira diferente? Eles estavam vivendo em transgressão, vivendo na iniquidade, maltratando a viúva, maltratando o órfão, maltratando o pobre e fazendo o Corban Shelamim, oferenda de ação de graças, que é permitida, que está descrita na Torá, faz parte da lei. Não era o que eles estavam precisando naquele momento. Eles estavam precisando reconhecer o pecado e fazer Corban Hatat, assim como provavelmente, Abel o fez, e por isso que o sacrifício dele é aceito. Contexto, ocasião, por isso que o gentil foi árvore enxertada, foi aceito nesta alegoria bíblica. Essa é a interpretação que eu faço. Seguindo aqui na ponta da linha, nós vemos aqui a atitude autossuficiente. Domina o mundo. Caim desejava viver de maneira como quisesse e apresentar a Deus um mero ritual. Não entendo que era um mero ritual. Entendo que, a partir de uma interpretação extensiva, o texto não é uma coisa assim, não é uma interpretação, obviamente, é uma interpretação extensiva do texto, mas que eu entendo adequada. Um mero ritual, com base nas suas preferências, concluímos que ele considerava Deus uma inconveniência, o que também é uma interpretação bem extensiva. O texto nos passa muito pouco. Um obstáculo aos seus objetivos, mas temia ao Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos. Entendo que rituais inadequados para aquilo que ele precisava e para aquilo que o ritual se propõe. Abel, por outro lado, ofereceu um sacrifício que Deus havia pedido. Sacrifício adequado para o momento. A humanidade acabava de entrar no pecado, essa é a interpretação que eu faço. A humanidade entrava no pecado e ele ofereceu um sacrifício de arrependimento pelo pecado, expressando confiança na promessa do Messias vindouro. Sim. Um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Abel entendeu os grandes princípios de redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão de Deus. Ok? Levou a vítima morta, o hatat, o sacrifício, a vida sacrificada, reconhecendo assim reivindicações da lei que foram transgredidas. Também se aplica, até se encaixa com a minha visão. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário, e confiava na expiação que seria feita. Tinha o testemunho, seu testemunho era justo, e a sua oferta seria aceita, patriarcas dos profetas. A pergunta que o autor faz, né? Qual é a importância de ir além dos meros rituais? Entendo, dentro dessa interpretação que eu fiz, não é só a questão de ir além dos meros rituais, mas é entender a finalidade dos rituais, a finalidade educativa dos rituais. E essa finalidade educativa dos rituais, ela tem algo mais profundo que as interpretações mais comuns. Eu entendo que elas não vão a fundo. Se eu estou em um contexto de ação de graça, então nesse contexto, eu preciso me adequar a esse contexto e me aproximar do Altíssimo da maneira correta. Nós podemos fazer uma analogia para ficar mais fácil, sair desse corban, isso, corban aquilo outro. Se eu estou vivendo um momento em que eu recebo muitas bênçãos, eu devo tomar muito cuidado ao me aproximar do Altíssimo e entender esse contexto, porque às vezes nesses momentos de muitas bênçãos, nós nos esquecemos de detalhes que estão à nossa volta, e em momentos de muito sofrimento também.
Então, você entender a aproximação do autismo é também você entender a sua experiência individual, a sua experiência particular, o seu contexto individualizado. E, obviamente, você procurar evoluir nessa escada de santificação, independente do contexto e independente da situação. Já falei bastante, vamos seguir lá. Vai lá, Alexandre, é com você. Antes do Alexandre chegar, então, eu queria só colocar uns detalhes aqui, que na fala do Ricardo é muito importante, né? Entender, né, o objetivo, entender o que Deus quer nos ensinar com os sacrifícios, e eu coloco aqui, trazendo um pouco para o nosso cotidiano, as nossas comunidades, né, religiosas, adventista, batista, todas elas têm, de certa forma, dentro da sua doxologia, dentro dos seus ritos, também tem, por exemplo, nós temos o lava-pés, temos a Santa Ceia, e muitas vezes os cristãos não estão entendendo mais, né, nós estávamos discutindo isso na Semana Santa, não tem tido mais a noção, por exemplo, do que é um lava-pés. O lava-pés, às vezes, se torna um momento lá que o pessoal começa a lavar o pés, começa a conversar, contar piada, falar qualquer coisa, e depois na ceia vai fazer um ritual, e eles não buscam mais entender o porquê de cada rito, de cada ensino que vem por trás desses ritos, né? Muitas vezes, nas nossas comunidades por aí, os jovens hoje mesmo, a gente trabalha com jovem, o jovem fala assim, não precisa disso, não precisa disso, ele já não precisa mais de nada, né? Eles não entendem o porquê de cada coisa, né? Existe uma questão chamada oração inicial, oração de invocação, oração pelas ofertas, oração pelos enfermos. Cada momento, né, até do culto divino, tem o seu propósito. E é um propósito, assim, de ensino, um propósito de aprendizado para cada um que busca, né, o Senhor em adoração. Isso. Então, só que o que eu queria destacar, o que eu quero destacar é o seguinte: sim, nós precisamos entender essa abstração, essa alegoria aprofundada, mas o mais importante é entender como este ensinamento se aplica ao meu contexto individual, prático e material. Então tem uma subsunção aí, essa questão, né, na alegoria. Isso tem um reflexo na vida individual da pessoa. Isso é importante, mas vamos seguir lá que o tempo urge. Vixe, tá lá na frente. Dessa vez eu serei breve. Prometo. Sangue de touros e de bodes, lição de segunda-feira. Texto base é um texto de Hebreus 10, 3 a 10. E eu quero destacar alguns trechinhos ali. Começa falando que é impossível que o sangue de touros e bode remova pecados. Fala também que Deus não se deleitaste ou não se deleita com ofertas pelo pecado. E que ele passa a remover o primeiro, por fim, para estabelecer o segundo. Qual é o contexto desse texto aqui? É a explicitação de que o sacrifício do animal não perdoava pecados. Que o sangue do bode e do cordeiro e do boi não perdoava pecados. Mas vocês concordam comigo que o fiel que levava o animal até o santuário para ser sacrificado em perdão do seu pecado, ele saía de lá justificado e perdoado? Vocês concordam comigo que o justo Abel, quando matou o cordeiro, ele recebeu o perdão ali? Há alguma incompatibilidade, portanto, entre o texto de Hebreus que fala que é impossível que o sangue de touros e bode remova pecado, com o texto de Levítico que fala que se deve fazer o sacrifício do animal para o perdão do pecado? Não há incompatibilidade. Acontece que, de fato, o sangue do cordeiro, do bode e do boi não removia os pecados. O que concedia o perdão era
a promessa de um sangue superior, de um sacrifício superior que seria derramado. E agora, lá no texto de Hebreus, o que o apóstolo está dizendo é que o sangue dos bodes, dos cordeiros, ele não é mais necessário, porque o tipo encontrou-se com o antitipo, quer dizer, aquilo que era sombra encontrou-se com aquilo que projetava essa sombra. Chegamos à materialidade do Cristo. É necessário agora que se remova o primeiro, quer dizer, que se abandone as práticas ritualísticas do Antigo Testamento, para que se possa estabelecer o segundo, qual seja a figura de Cristo Jesus. O que o apóstolo está dizendo de uma forma muito bonita ali em Hebreus 10, 3 a 10, é de que sempre foi Cristo. E de que agora, que Cristo já se manifestou em fato e não mais em promessa, não era mais necessário que a promessa se manifestasse para lembrar do fato, porque o fato não é mais um fato futuro, ele se torna um fato pretérito, é algo que já aconteceu. O Marcos André quer falar, Marcos? Você desmutou o microfone? Não, só comentar que a justificação ela sempre foi pela fé, né? Então, as pessoas no passado, eles manifestavam fé num Cristo que ainda viria, que não tinha se manifestado ainda. E nós hoje manifestamos a nossa fé num Cristo que já veio. Então, a forma que eles tinham de manifestar essa fé era através do ritual, que era ao mesmo tempo instrutiva, porque lembrava eles, né, até o autor diz aqui, né, que muitas pessoas dizem que o sacrifício era uma coisa injusta, e era esse o objetivo, né, porque o sacrifício ele é injusto, é um inocente morrendo no lugar de um pecador. Então isso era instrutivo para eles e era uma manifestação daquilo que eles criam que iria acontecer, porque Deus declara claramente que quem perdoa pecado é Ele, e não o cordeiro, não o bode, nem nada disso. Então hoje nós não temos o rito em si, mas a manifestação da fé num Cristo que já veio também. Então a justificação pela fé, ela é o único meio de obter justificação em toda a Bíblia, né? E sempre foi. E sempre foi. É interessante isso, porque rompe com uma ideia de que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, né? E não é. Marcos André falou perfeitamente. Lição de terça-feira, o título dela é o Cordeiro Pascal. E aí a gente tem ali na questão 3 uma série de 4 textos bíblicos que vão apresentar momentos diferentes da morte do Cordeiro ao longo desse plano da redenção, né? Desse caminho do tipo ao antitipo, do símbolo ao fato. E aqui a gente começa com o Êxodo 12, 1 a 11, que é o estabelecimento da Páscoa. A Páscoa ela é estabelecida no Egito, é apresentada ali uma ritualística, o cordeiro já era sacrificado antes, sim, só que o cordeiro da Páscoa, ele é uma novidade agora, no Egito. Num momento em que os primogênitos iriam morrer, iria passar o anjo à noite matando todo primogênito que não tivesse o sangue do cordeiro pascual estampado no umbral da porta, apresentando o sangue de Cristo para a salvação. E aí nós temos aqui o cordeiro morrendo para que o primogênito viva. Morre o cordeiro para que o humano viva. E aqui nós temos o tipo de Cristo. Morre Cristo para que nós vivamos. O segundo texto é o texto de Isaías 53, 7 e 8. Eu acho todos os textos de Isaías lindíssimos, né? O livro de Isaías inteiro é uma maravilha. De verdade, como cristão, eu tenho dificuldade de entender como que o judeu, no geral, ele lê o texto de Isaías e não se apaixona por Cristo.
porque as profecias ali, elas são maravilhosas, e o apontamento do caráter do Messias como servo sofredor é bonito, é poético, assim. E ali nós temos a cena em que ele vai oprimido como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E fala mais, fala que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E é especialmente significativo porque o texto de Isaías é escrito muito mais de século antes de Jesus Cristo. O que quer dizer que antes de Jesus, eles já enxergavam no Cordeiro que morre, no Cordeiro Pascual, uma promessa que apontava para o servo sofredor, para o Redentor, para aquele que morreria para que o pecador vivesse. A interpretação do Messias como aquele que morre em lugar do pecador, ela não é uma interpretação que começa com Jesus. Era uma interpretação que já existia quando se matava cordeiro. Estava presente, não era só um simbolismo que estava na visão do divino. Ele estava na experiência tangível humana. O texto de 1 Coríntios 5, 7, agora é um texto de um mundo cujo Cristo já veio e já morreu, e já ressuscitou. Então, nós estamos vendo aqui diferentes momentos do Cordeiro. O momento do estabelecimento da Páscoa, o momento da espera por um Messias que virá, e agora o momento da rememoração de um Messias que já veio. Essa passagem de 1 Coríntios é um convite que Paulo faz à pureza para a igreja de Corinto. E ele fala que essa igreja ela deve estar sem contaminação, ela deve estar sem fermento, como um pão asmo, que era o pão que se comia na Páscoa, sem fermento, né? E faz o comparativo aqui como Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Então é um convite para que a igreja de Corinto manifeste a pureza do Cristo, que morreu em favor dos seus pecados, aqui como o Cordeiro da Páscoa. E o último texto, que é o texto de Apocalipse 5, verso 6, nós temos um cordeiro sendo apresentado do meio do trono, um cordeiro como tendo sido morto, mas que reviveu. Então nós temos aqui o último momento, que é o Cristo Cordeiro Pascal, entronizado. É o Cristo que veio, que voltou ao céu, ressuscitou, que nós esperamos e que agora em Apocalipse retorna para estabelecer o reino eterno. Então nós temos aqui 4 diferentes momentos da trajetória do Cordeiro. O estabelecimento da Páscoa, um Messias que é aguardado, um Messias que já veio e cujo retorno nós aguardamos, e lá em Apocalipse, um momento que está no nosso futuro. Nós estamos hoje nesse terceiro momento, mas esperamos o quarto momento. O quarto momento é o Cordeiro entronizado. Para fechar, diz ali que Jesus foi crucificado na festa da Páscoa e que isso reforça a ideia de que ele é o Cordeiro. O Ricardo tinha levantado a mão. Você quer falar, Ricardo? Eu não tinha não, mas eu vou, já que você falou. Então pode falar também. Enquanto você estava falando, eu estava pensando nas festas, né? Porque eu estava pensando o seguinte: o que eu entendo desse começo da lição, o importante é o discernir do momento da sua experiência pessoal. Existem os momentos de sorrir, existe o momento de chorar, existe o momento de festejar, e em cada um desses momentos existe uma forma própria para você se aproximar do eterno. Quando o Alexandre estava falando da vida do Messias, enquanto o Messias, enquanto a simbologia da festa da Páscoa e da simbologia do Pessah e da simbologia do Hag Masut, que é o momento de comer ervas amargas,
e a simbologia da ressurreição, que é a festa das semanas, Shavuot, elas também trazem simbologia justamente desses momentos diferentes. Um momento da morte do Messias, um momento da ressurreição do Messias, ou seja, um momento de dor, um momento de alegria e um momento de uma forma diferente de você se aproximar, diferente e adequada de você se aproximar do Messias. E o importante, eu acho que o mais importante, porque senão só fica abstração e alegoria voando na cabeça das pessoas, que se isso não ficar agregado à sua conexão com o próximo, tudo isso não vale de nada. Então, se eu, na convivência com o próximo, não sei o momento de ajudar, não sei o momento de sorrir junto, não sei o momento de chorar junto, eu também não estou sabendo me aproximar do eterno. Se eu não estou sabendo me conectar com o próximo, dentro dessa experiência coletiva enquanto igreja, da maneira correta, é porque eu não entendi toda aquela alegoria, todas aquelas abstrações do Korbanot e não estou conseguindo colocar em prática e trazendo esse reino do céu para uma vivência presente no hoje. Sabe, nessa linha que tu fala, Ricardo, me vem à memória um momento em que os fariseus criticam a Jesus e os seus discípulos, em que os fariseus chegam para Jesus e falam assim: mas os seus discípulos não fazem jejum? Eles são uns comilões e uns beberrões? E aí Jesus, você lembra como que Jesus responde aos fariseus? Quem fica triste quando o noivo está presente? Vai chegar o momento deles fazerem jejum, mas agora é para se alegrar, porque o noivo está presente. Então tem muito disso, do momento de discernir o timing, discernir o momento. Há momento de prantear, há momento de se alegrar. Há o momento da festa dos tabernáculos, há o momento da festa da Páscoa, há o momento para a festa da expiação também. E agora, se o Ricardo não quiser retomar, eu passo a bola para o Marcos André. Então é contigo, Marcos. Isso aí. Na nossa realidade, né, é como se nós estivéssemos tristes e orar a Deus naquela formalidade. Senhor, muito obrigado, né, porque sempre nós oramos assim, né, e os ritos, né, na igreja. Por que eu me ajoelho? Por que tem oração que eu faço de joelho? Por que existe uma... Então, se eu perco a essência disso, eu só vou ser um cumpridor de ritos, mas sem entender a essência. A essência é que nós nos ajoelhamos porque estamos diante de um Deus grandioso, porque nós nos reconhecemos como pequenos, como nos reconhecemos como necessitados, né? Então é importante que nos aproximemos de Deus com esse com significado, né? Sabendo por que nós estamos na presença de Deus. E é isso que significa a palavra Corban, significa aproximar-se. As ofertas, elas eram ofertas de aproximação, que tem a ver com a parte de quarta-feira, que fala de Jesus no templo. E aí o autor diz aqui que a história da salvação envolve duas realidades que, à primeira vista, parecem ser contraditórias. Quais são essas duas realidades? Que Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele, ou seja, Deus quer se aproximar de nós e quer que nos aproximemos dele. No entanto, trazer pecadores à sua presença os levaria à destruição. Aí ele põe aqui alguns textos, né? Que, por exemplo, Davi dizendo que contigo o mal não pode habitar, ou seja, se nós somos pecadores e somos maus, nós não podemos nos aproximar de Deus, né? E ainda na continuidade ele diz, eu, porém, sou... Ele diz, na continuidade aqui, ele dá outro texto, né, que Davi também trouxe, né, que está no Salmo 5, versos 4 e 7, que diz assim, eu, porém, pelo teu grande amor leal, entregarei na tua casa, com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo. Então, a aproximação não com base
nos nossos méritos, mas com base naquilo que nós cremos que Deus requer de nós e naquilo que Deus tem a nos oferecer. O que Deus tem a nos oferecer? A sua misericórdia, o seu amor, o seu desejo de ter comunhão conosco. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos sabendo que somos indignos de estar na sua presença, porém, ele deseja ter essa comunhão conosco. E aí o autor nos pede para ler aqui Ageu, no capítulo 2, dos versos 7 a 9, e ele nos pergunta o seguinte: enquanto o segundo templo estava sendo construído, a profecia de Ageu, o profeta Ageu faz uma promessa surpreendente: o novo templo seria mais glorioso do que o anterior. O que essa profecia queria dizer? É interessante que quando eles terminaram de construir o primeiro templo, ainda existiam algumas pessoas que estavam vivas e que tinham visto o primeiro. Eles eram jovens, né, quando o primeiro templo foi destruído, mas mesmo nós que não vimos, né, nós conseguimos imaginar como era o templo pelas descrições que nós temos ali no Antigo Testamento, né, quando os materiais foram encaixados, a nobreza do material que foi utilizado, muito ouro, né? E as descrições são bem detalhadas. Também nós temos a reverência com que tudo foi construído, né? O livro lá de Reis, Primeira Reis, diz que tudo foi cortado, cada pedra ela foi cortada na pedreira num lugar distante e levado e apenas encaixado no seu local, que nenhum barulho de martelo ou ferramenta qualquer foi ouvido no lugar do templo, ou seja, muita reverência. Então, quando esse segundo templo ele foi construído e terminou a construção, enquanto alguns se alegravam pelo fim da obra, alguns choraram. Alguns estavam chorando pelo fim da obra, porque ele nem se comparava à grandiosidade do primeiro. E o autor ainda lembra aqui que após a construção do templo, a glória, a Shekinah, né, encheu a casa, encheu aquele local de tal forma que os sacerdotes não podiam nem entrar inicialmente ali, né, após a oração de Salomão, a glória do Senhor encheu aquela casa, né? E o segundo templo ele era uma obra medíocre em relação ao primeiro templo. Então, por que a promessa é feita de que a glória dessa última casa será maior do que a primeira? Existe o verso 7, em algumas versões, né, ele diz que ali naquele local viria o desejado de todas as nações. Ou seja, o que é a glória, ou quem é a glória da segunda casa? É a presença de Jesus. Deus se tornou carne para se aproximar. Então, o Corban, que era a aproximação, que era a oferta de aproximação, foi feita por Deus. Deus veio pessoalmente e congregou naquela segunda casa. Esteve presente naquela segunda casa. Então, quando Deus se manifesta de forma presencial, ele nos dá a oportunidade de conhecermos os seus princípios, o seu caráter, a sua bondade, tudo de maneira pessoal. Então, o autor diz aqui, foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós nesse mundo fragilizado. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Jesus, ele é Deus conosco. E ainda naquela perguntinha de rodapé, ele diz assim: a cruz é de longe a maior manifestação do amor de Deus. Quais são as outras maneiras pelas quais podemos ver e experimentar a realidade desse amor? Bom, a presença de Jesus entre nós, ela é a presença do próprio amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então,
o sacrifício de Cristo, apesar de ser algo impactante, dramático, que realmente chama muito a atenção, mas é algo que nós não conseguimos replicar. É algo que não é tangível para nós. Enquanto que as atitudes de Jesus no dia a dia, os atos de Jesus diários, eles podem ser replicados. Ou seja, nós podemos ser amor como Deus é amor. Pode falar, Ricardo. Enquanto o Marcos estava falando, me veio a imagem do Mishkan HaKodesh, né, do santuário, na cabeça, e me veio o paralelismo, né, dos compartimentos. E me veio uma imagem muito interessante. Notem, o Mashiach, né, o Jesus, Yeshua, Jesus, Hamashiach, Jesus, o Messias, na alegoria bíblica, ele está ligado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro compartimento, pátio. Simbologia, cordeiro que é morto no pátio. O Mashiach, o Messias, também tem um sacerdócio. Ele tem Mashiach tem uma função sacerdotal de Kohen. Então ele também é sacerdote, Kohen, e também tem uma função, além daquela função no pátio, tem no Kodesh, no santo, no lugar santo, ali dentro. Então, o Mashiach também é Kohen, mas ele também é Kohen Hagadol, ele é sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. E eu sempre só fazia essa questão dessa pessoalidade do compartimento, cordeiro, sacerdote e sumo sacerdote. E agora, conforme o Marcos estava falando, eu estava pensando, e o autor da lição trouxe a Shekhinah, colocando o Mashiach também como a presença encarnada. Então, aquela energia que ficava sobre a arca do concerto, sobre os querubins. Então, a vida do Mashiach, o Mashiach encarnado, é como se o Mashiach tivesse saído de dentro do Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, e vindo até nós, rasgando as cortinas, saindo do Kadosh Kadoshim, do Santo dos Santos, para o santo, e vindo o pátio e vindo até nós, fazendo o movimento, mais ou menos, o movimento contrário. Aquilo que era permitido só a uma pessoa ver, correndo no Hagadol, sumo sacerdote, agora é para todas as humanidades. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aquilo que era um homem podia ver, a arca e a Shekhinah, a presença de Deus, todos podem. Perfeito. E é importante lembrar que o segundo templo ele não tinha sequer a arca, né? Porque a Shekhinah, para quem não sabe, era um brilho, era uma luz sobrenatural que brilhava sobre a arca. E o segundo templo ele nem sequer tinha arca. Ele parece que era uma pedra que eles utilizavam, alguma coisa assim, mas não tinha arca, não foi mencionada depois da destruição pelos babilônicos, né? Depois da invasão lá que aconteceu depois de Daniel ali, né? Então, a partir desse momento, não existia uma presença tangível de Deus nesse local. Então, a glória, no sentido físico, de beleza e tudo mais, ela não se equiparou à glória do primeiro templo, e a glória, no sentido da presença de Deus, também não se equiparava. Então, essa profecia, inclusive, é uma profecia que ela só pode se cumprir se nós cremos que Jesus é o Messias, é o próprio Deus. Porque, do contrário, essa profecia de Ageu é uma profecia furada. Porque o primeiro templo ele nunca teve glória, o segundo templo ele nunca teve a glória do primeiro templo. Então, se alguém não crê que Jesus é Deus, aí fica aguardando a construção de um novo templo, né? Ou criar um discurso onde a Shekhinah é uma mera abstração. Isso. Então, porque aceitando que Jesus, Yeshua, é o Messias e pisou lá, e ele é a Shekhinah encarnada. É a Shekhinah encarnada que sai do Santo dos Santos para todos os povos e todas as nações, só nessa interpretação.
Isso aí. Então vamos para quinta-feira, na parte que nós temos o título Por que criaste todas as coisas? E o autor diz que em poucas ocasiões profetas foram levados tão perto de Deus em visão para que vissem seu trono. E diz então que Ezequiel viu esse trono acima do firmamento. Isaías visitou o templo celestial para vê-lo, Isaías 6, né? Nós temos essa visão lá de Isaías do trono. E João também foi levado ao trono em visão. Então, os rituais do santuário que funcionam como tipos indicavam que havia apenas um caminho pelo qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus, o sangue de Cristo, né? Levítico 16, né? Falando ali do sangue do bode, do sangue do cordeiro que era sacrificado, e diz então que era a única forma de entrar, era o único dia, né? Como o Ricardo lembrou, o único dia que o sumo sacerdote poderia realmente entrar na presença de Deus. E aí o autor nos pede para ler Isaías 6, de 1 a 5, e também Apocalipse 4, versos 7 a 11, que são essas visões do trono de Deus. E aí ele pede para observarmos a ordem desses eventos e qual é o assunto apresentado, que é apresentado no primeiro e que vem depois também. Qual é o que são enfatizados, quais são os assuntos enfatizados ali, né? Então a primeira coisa que ocorreu é que os seres celestiais destacaram a santidade de Deus, tanto em Isaías, quando o templo estava cheio de fumaça, e é muito significativo isso aqui. Lembra que quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele imediatamente se lembra que ele era pecador e que, portanto, seria destruído. Eu sou pecador, moro no meio de pecadores e seria destruído. Quando que o templo se enchia de fumaça? Quando que o Santo dos Santos se enchia de fumaça? Era no dia da expiação. Então, o que Isaías estava vendo? Ele estava vendo a cena da expiação, e aí ele imaginou, né, no passado, como que era a cena da expiação. Quem não tivesse se arrependido, ou seja, quem não estivesse contristado naquele dia, seria eliminado do meio do povo. Então ele entendeu. Nesse momento, abriu-se o trono, eu vi, está cheio de fumaça, é a presença de Deus, e eu tenho lábios impuros, moro no meio de pessoas de lábios impuros. Ou seja, seremos destruídos. É o Yom Kippur. É o Yom Kippur, o dia da purificação, né? Então, os serafins, né, que diziam ali, Santo, Santo, estão na visão de João também, querubins fizeram o mesmo anúncio, Santo, 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 dando ênfase à santidade de Deus. E cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus. Em seguida, vemos a reação do profeta Isaías, que reconheceu que era um homem de lábios impuros. Isso aqui tem a ver com isso que eu falei, né, com o fato de que ele se viu na presença de Deus e viu que ele poderia ser destruído pela glória de Deus pelo fato de ser pecador, mas tem também a ver com o Nabi, né? A palavra que era utilizada para chamar um profeta no Antigo Testamento era a boca de Deus, né? Talvez o Ricardo até queira falar sobre a palavra, expandir um pouco mais sobre a palavra, mas um profeta, ele era a boca de Deus. Você percebe que sempre que um profeta era chamado, ele dava alguma desculpa relacionada à sua boca. Moisés fala, eu sou pesado de língua, ou seja, eu não sei falar muito bem. Aí tem Isaías falando, eu tenho lábios impuros. Tem também Ezequiel, né, que fala lá Jeremias, né, que fala, eu sou apenas uma criança. Então, sempre, e não sei o que falar, não consigo falar. Então, sempre dá uma desculpa relacionada à boca. Por quê? Porque o profeta é boca de Deus. Não é isso? Então, João chorou diante da verdade de que não havia ninguém digno de abrir o livro, né? Foi visto um livro selado com 7 selos na mão daquele que se assentava sobre o trono. Nós cremos ali que é a presença de Deus Pai,
e não havia ninguém digno de abrir o livro. Ou seja, essa é a situação humana, somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. É interessante que o texto ele fala que nem no céu e nem na terra havia alguém digno de abrir o livro, né? Nós estudamos na lição passada sobre as limitações que Deus que se impõe a partir do seu caráter, né? Então, Deus, quando criou o ser humano, ele criou, ou melhor, quando criou a terra, ele criou a terra para ser governada por seres humanos. E os seres humanos deveriam governar a terra sobre um princípio, que é o princípio da fidelidade. Então, quem que pode... E aí nós cremos que aquele rolo que estava na mão de Deus, né, é como se fosse uma escritura da Terra. Era como se fosse uma escritura do planeta Terra. E por que não havia, então, ninguém digno nem no céu? Tudo bem que não houvesse ninguém digno na Terra, mas por que não no céu? João olhava para o céu e via muita gente fiel, ou muitos seres fiéis, que não estavam em pecado. Porém, não eram humanos. Deus deu a terra para o governo humano. Ele olhava para a terra e via muitos humanos, mas nenhum fiel. Então, as duas características que eram necessárias para abrir o selo, ele não conseguia ver nem no céu e nem na terra. Então, a única forma de assumir essa responsabilidade seria alguém que tivesse as duas características, ou seja, que fosse humano e que fosse fiel. E aí, então, é anunciado. Primeiro é chamado, né, o leão da tribo de Judá, lembrando que Jesus Cristo é rei, até falamos sobre isso em alguns vídeos atrás. Mas Jesus se apresenta como um cordeiro que havia sido morto, ou seja, ele se apresenta com os méritos do seu trabalho e não com os méritos da sua realeza. Isso é muito significativo quando nós estudamos sobre isso, né? Então, Satanás acusa Deus de ser arbitrário, egoísta, severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus expõe essa mentira. Essa mentira do inimigo, né? Somente quando vemos Cristo como ele é, o Cordeiro de Deus que foi morto, podemos ver o Pai como ele realmente é. Alguém que nos ama e que está disposto a sacrificar o seu próprio filho, enviar o seu próprio filho para morrer por nós. A cruz revela duas verdades. A primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. E a cruz deve mostrar que somos realmente pecadores caídos, né? Então, ao mesmo tempo que a cruz nos lembra do quanto Deus deseja se aproximar de nós, ela também nos lembra da gravidade do pecado. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu encerro a minha parte aqui e transfiro agora para o Lúcio para as perguntas de sexta-feira. Só rapidinho, então, falar sobre as duas questõezinhas ali que o Marcos levantou. Bom, a gente fala no hebraico, tem, na verdade, mais de uma expressão, né, que a gente utiliza para profeta. Uma delas, profeta, Av, no sentido, é traduzida por profeta, mas às vezes também é traduzida por ancestral, ancião, chefe da tribo. O Navi é uma palavra mais voltada para o profeta mesmo, né? Para o profeta. O Tsofi, essa é bem interessante, essa é o profeta, mas ela também é utilizada como um sentinela, um vigia, sabe? Alguém que está observando. E há uma outra expressão, Eved, que está ligado ao serviço do Senhor, ao profeta, enquanto servo de Deus. E o José, que é o profeta no sentido de vidente, vamos dizer assim. Então tem essas expressões. E a questão do Cristo, as 4 tribos principais tinham simbolismo. O Marcos falou de né? A natureza real, o leão da tribo de Judá. Nós temos ali o boi também, que pode também ser uma alegoria a um tipo de corbã, né?
fala-se da profecia do boi vermelho, que muitos associam com isso, mas é bem obscuro, ainda não tem uma ligação muito clara. A questão da águia e a questão do homem, que são as 4 bandeiras das 4 tribos principais de Israel, que a interpretação mais aceita é que simbolizariam 4 características do ministério de Cristo. Vai lá, Lúcio, agora a senhora continua lá. Já estamos dentro do tempo, de 2 horas, não se preocupem. Os Entrelinhas Raízes estão aqui firmes e fortes, né, pessoal? Deixe seu comentário e falar, estou indo até as perguntas de sexta-feira, até a figurinha final. Bom, aqui nas perguntas de sexta-feira, pessoal, a primeira diz assim, João viu um cordeiro que parecia que tinha sido morto, lá em Apocalipse 5:6. Jesus foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. O que aprendemos sobre Deus, de fato de que o plano da salvação, ou do fato, né, de que o plano da salvação já estava em vigor antes do surgimento do pecado. É interessante você que está acompanhando o canal, né, na lição 5, até o Ricardo estava falando sobre a questão da tentativa e erro que eu sempre falo, e hoje tem essa pergunta sobre, será que Deus está, para resolver o problema do pecado, está usando a estratégia de resolução de problemas, né, o algoritmo de tentativa e erro, ou seja, tentando e errando? Será que ele tentou com Adão, depois tentou aí com Noé, depois com Abraão, com Isaac, Jacó? Ele está tentando e não está dando certo. Então, eu, pelo menos, né, não tinha essa noção, né, de que o plano da salvação já estava escrito, já estava criado antes, né, do pecado. Antes da fundação do mundo já existia o plano. E é interessante porque o plano de Deus, ele vai sendo cumprido na história. E como nós já estamos estudando aqui sobre imagens, alusões, símbolos, ou seja, nós vemos que existe um grande plano aqui. Esse mundo não vai ficar aqui em gerações e gerações infinitas, até que um dia, quem saiba, Deus fala, acho que eu vou acabar com essa experiência. Não, nós temos os planos, temos as profecias aqui se cumprindo, nós não sabemos exatamente o final desse plano, mas Deus, o Pai, sabe exatamente o dia em que Cristo vai voltar a essa terra. Então, assim, Deus está no controle. A gente já coloca até aqui no canal, né? Assim, a profecia é uma forma até de firmar a nossa fé, né? Porque a gente tem certeza de que Deus está no controle. Então, como esse fato, né, sobre Deus, da salvação já estava em vigor, né, como que a gente aprende sobre Deus? Que Deus está no controle de tudo, tá? A segunda pergunta diz assim, os ateus acreditam que estamos sozinhos em um universo frio e indiferente. A Bíblia, por outro lado, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, né, que desceu até ele e morreu por ele. Isso muda a nossa maneira de ver o mundo e o nosso lugar nele, né? O fato de saber o que a gente acabou, né, de estudar aí com o Marcos André e todos os comentários, saber que Cristo se fez carne, que era a única forma, né, como o Marcos André colocou, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. Ele é o único capaz, né, até de, como profeticamente falando, abrir o livro. E aí isso muda a maneira, né, da gente ver o mundo e o nosso lugar completamente, né? Até porque nós cristãos nos colocamos, né, mais próximos de Deus, nos dedicamos mais perto dele, fala, Senhor, transforme a minha vida, faça em mim segundo a vossa vontade, porque cada um aqui poderia estar fazendo o que queria, porque Deus dá, né, a liberdade, hoje é uma sexta-feira à noite, qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas com a graça de Deus, Deus nos dá a oportunidade de falar, não, Senhor, estamos aqui, queremos aprender mais de Ti, queremos, de certa forma, nos edificar e ajudar outros a se edificarem, a aprender mais um pouco da palavra de Deus. Às vezes até a gente comenta, né, para que gravar esse canal, né, dá tanto trabalho, né, Ricardo, de se unir, gasta tempo, mas existe um propósito, e o maior propósito, primeiro, é ser grato a Deus pelo que Deus faz em nossa vida, sem dizer que é gostoso aqui aprender mais da palavra de Deus a cada dia. Lúcio, pode falar. Me veio mais uma vez uma epifania, sei lá o quê. Enquanto o Lúcio estava falando, me veio a seguinte questão, me veio a epifania ali desse movimento lá da Torá e trazendo até os dias de hoje, tá? Então, assim, tudo foi profetizado.
nós vemos que esse povo selecionado, esse povo escolhido, que por muitas vezes estava com a Shekhinah, estava ali com a presença de Deus, eles cometiam o mesmo erro da Eva. Eles confundiam a presença de Deus e queriam ser como Deus. E se alimentavam da árvore do conhecimento do bem e do mal e afundavam nesse Ratov e morria o amor ao próximo. Como foi profetizado em Levíticos que iria acontecer. E se cumprir os meus mandamentos, bênção, bênção, bênção. Se não cumprir, maldição. E se continuar não cumprindo, maldição. E se não continuar não cumprindo, maldição. 7 vezes mais, e 7 vezes mais, e 7 vezes mais. Aí no finalzinho, mas se o seu coração circunciso se humilhar em amor, em amor à aliança que foi feita com Abraão, com Isaac e Jacó, então redime o pecado. Esse movimento sempre aconteceu. Aquelas pessoas que tinham uma emuná, uma função, um cargo específico de carregar a Shekhinah, de levar essa mensagem da presença de Deus, sempre se confundiam, assim como Eva se confundiu, e afundavam no pecado. Perecia, esfriava o coração, morria o amor ao próximo, e esquecia da viúva, esquecia do órfão, esquecia do pobre. E vinha Babilônia, e daí vinha um libertador, depois o mesmo movimento, e vinha os medo-persas, e o mesmo movimento, e ainda hoje. E aí é onde eu queria chegar o mais importante. E hoje, nas nossas experiências práticas, infelizmente, os cristãos, ao longo da história moderna e contemporânea, continuam com os mesmos erros, escolhendo os líderes errados. Continua a mesma coisa. Nós olhamos lá para trás e apontamos o dedo para eles e esquecemos de olhar a história recente, a história moderna e a história contemporânea. Nós já comentamos aqui, eu vou repetir aqui, havia um homem celibatário, não bebia, e ele era tido e havido por muitos cristãos como um exemplo e como um líder incontestável. Esse homem era Adolf Hitler. Hoje falar vegetariano, amava os animais. Hoje falar isso porque o nome Adolf Hitler hoje ganhou, mas naquela época não. Naquela época, muitos cristãos o viam como um modelo, assim como na época de Cristo viam os fariseus como um modelo. Então, continua. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos achando que nós somos os éveds, os servos de Deus, e nós estamos escolhendo os líderes errados. Idolatrando homens. Marcos? Eu só ia comentar que você comentou ali, né, que só havia uma maneira de abrir os selos, isso é um símbolo, né, mas de reconquistar a terra, vamos dizer assim, mas na verdade haviam duas, né, porque uma era pela autoridade, né, Deus poderia, ele é o Criador, ele poderia meter o pé na porta e fazer descer fogo do céu e consumir tudo aqui e falar, isso aqui é meu e pronto, né, mas ele escolheu reconquistar a terra pelo caráter, né. Então é importante a gente lembrar isso, né? Que Deus, o princípio de amor do caráter de Deus é um princípio que é elevado porque ele escolhe o caminho mais difícil, ele escolhe a trajetória da cruz, né? Exato. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele realmente poderia acabar com essa experiência a qualquer momento e fazer de outro jeito, né? Eu queria também falar assim, triste homem, né? Aquele homem maldito, homem confia no homem, né, pessoal? O coração do homem é enganoso, até a gente confiar em nós mesmos já é perigoso. Então, assim, eu tenho uma fala, o Ricardo estava falando, tem uma fala de um conhecido meu que olhou para um ancião na igreja e falou assim, nossa, um dia eu quero ser que nem esse ancião. Eu falei, meu pai, mal ele conhece a história desse ancião, o que ele faz, o que ele fez, e
Então, assim, a gente continua cometendo os mesmos erros, idolatrando homens, idolatrando o nosso ego, muitas vezes, né, que é a nossa prática mais comum e natural. A última pergunta o pecado é terrível, né, claro. Por que só Cristo pode salvar a raça humana, né? A gente já comentou isso. Eu vou usar palavras que de Ellen White aqui de sexta, ela responde melhor do que eu, diz assim, ó: a transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia fazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser, só ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém poderia. Lúcio, está travando. Da lei, o ser humano decaído. Lúcio, está travando. Está travando? Tá. Na hora de gravação, não sei se vai sair, mas de qualquer forma eu vou ler novamente aqui, depois eu vou lembrar aqui, ou você vai ouvir 2 vezes, se eu não lembrar de cortar, mas falou assim: a transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei e o ser humano decaído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Não foi por pouco preço, né, pessoal, que nós fomos resgatados dos nossos pecados e da nossa miséria, né? Eu comentar uma coisa, essa pergunta, eu acho que ela é muito mais complexa do que a teologia até hoje produziu. Eu penso assim. Eu penso que por que Cristo precisou se fazer carne e habitar entre nós, e eu acho que eu acredito que essa questão é uma daquelas questões para a eternidade, porque imagine o seguinte, gente, questões menores, sabe? Questões sobre sociedade, questões sobre a psique humana, e elas têm tantos pontos, tantos enfoques possíveis e imagináveis diferentes, que podem ser escritos, reescritos por autores diferentes, olhando por um ponto de vista diferente, por uma metodologia diferente, e produzindo conhecimento diferente. Agora, você imagina um plano extremamente complexo quanto esse. A Bíblia, ela é uma revelação em linguagem não só humana, mas de um povo e de uma época. Então, ela encontra limitações daquele povo e daquela época. Por isso que a gente está sempre tentando buscar falar em alegorias aqui. Mas acredito que existem verdades e mistérios muito maiores que a estrutura linguística hebraica, que a estrutura social, a capacidade cognitiva daquele povo naquele momento não alcançava, e inclusive a estrutura linguística nossa capacidade cognitiva de hoje também não alcança. Exato. Deus é maior, né, Ricardo? Se a gente conseguir entender Deus, nossa, então somos como deuses, né? Que é o que fala em alguns textos humanos. Bom, pessoal, terminamos aqui. Valeu aí pela sua companhia. Deu aqui provavelmente 1h20 e poucos de gravação. Espero que você esteja até o fim. Deixe seu joinha, deixe comentário. O Ricardo não fechou a janela dessa vez, né? Para dar o easter egg, né? Para deixar aí, mas está aberto. Dessa vez ficou aberto o tempo inteiro? O tempo inteiro, mas o importante é que você está interessado em aprender cada vez mais, pessoal. Então, louvado seja Deus pela oportunidade. Vou chamar agora o Marcos André. Ele encerra, então, com uma oração. Antes, eu vou ler um texto aqui para confirmar a teoria do Ricardo, né? Que é o texto de Caminho a Cristo, página 55. A redenção é um tema que os anjos apreciam estudar e será a ciência e o cântico dos redimidos através dos séculos infindáveis da eternidade. Então fica o easter egg aí, ó. Shirla Ma'alat, Esaenai Erraim, Eazi Yavorezim. Fica o easter egg aí. Procure aí depois para ver que vocês sabem o que eu tô falando.
Quem chegou até aqui, escreve isso que o Ricardo falou nos comentários. Vamos lá, gente, vamos orar. Santo e bom Deus, muito obrigado pelo sacrifício que foi feito por cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor desejou se aproximar de nós e por isso enviou teu Filho. E nós não temos palavras para agradecer porque nós nem sequer compreendemos a grandeza do sacrifício que foi feito em nosso favor. Mas te pedimos, Senhor, pela tua graça, que o Senhor continue nos salvando a cada dia, nos salvando de nós mesmos, e que no dia que Jesus Cristo voltar, possamos estar preparados, Senhor, não pelas nossas obras, mas pelo grande sacrifício que foi feito em nosso favor, pelo sacrifício de Cristo que nos purifica dos nossos pecados. Que a obra da redenção, Senhor, que foi planejada desde a eternidade, ela seja eficiente para nos salvar e que as nossas obras não impeçam isso. Te pedimos também, Senhor, por cada pessoa que acompanhou esse estudo até aqui, que o Senhor esteja abençoando, que esteja também no lar de cada um de nós, para que não só nós mesmos, mas os nossos familiares também estejam conosco quando Jesus Cristo voltar. É o que te pedimos hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Então, nos vemos já no 7º ensino aqui, 7ª lição, Fundamentos Proféticos. Fiquem com Deus. Até lá. Ô, Alexandre, faltou o Alexandre aqui. Vai, Alexandre, dá tchauzinho aí. Foi e voltou.